Bom dia, intercessão da meia-noite. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre sua vida, sua casa, sua família, sua quarta-feira, tudo que leva o seu nome. Que o Espírito Santo te envolva num abraço restaurador, protetor e animador. Nós sabemos que um abraço restaura, mas também sabemos que alguns abraços, em vez de restaurar, traz cansaço, não é mesmo? Mas o Espírito Santo não traz cansaço, ele traz paz. Então que você se sinta aconchegado, abraçado por esse Espírito glorioso que é o Espírito Santo de Deus, que é o nosso consolador, que é aquele que está para nos animar, para nos ensinar, para nos alegrar. Eu sou a pastora Marta Sueli e esta intercessão é para abençoar a sua vida. Nós estamos aqui num propósito com Deus, né? De estar alimentando os filhos de Deus através da palavra. Esse áudio, o áudio da meia-noite, ele nasceu na pandemia, no início da pandemia, quando estava tudo muito horrível, quando havia muito choro, muita dor, onde as igrejas começaram a fechar, as pessoas foram embora, alguns pastores morreram, muitas igrejas ficaram dizimadas. E aí eu não podia ir para a igreja, né? Não podia abrir a igreja. E o Espírito Santo disse para mim: alimente-os através da palavra, usa a ferramenta. E a ferramenta é a internet. A ferramenta, ela viria através de um celular. E olha só, já vai fazer 5 anos, né? Fez agora em março. E o áudio da meia-noite foi assim uma sombra que os filhos de Deus estavam precisando. Não porque eu sou capaz, mas porque Deus é capaz. E Ele usa os filhos dele para levar a palavra. Então nós continuamos aqui. Quando ficou tudo calmo, eu disse para o meu pai: e agora? E ele disse: agora continua. E eu estou continuando. Até que ele mande parar, nós vamos aqui continuar com o áudio da meia-noite. Tivemos esse entreveiro agora com a lista de transmissão, mas estamos aqui com os grupos, estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? E um vai passando para o outro e estamos recuperando as nossas listas. Graças a Deus. Então, você aí conhece alguém que está fora, fale para eles que nós estamos adicionando nos grupos, né? Foi o que nós tivemos autorização para fazer nesse momento. E nesta semana, o Espírito Santo me incomodou para alimentar os líderes, para deixar uma palavra para os líderes, para que eles não se cansem, né? Mas que caminhem. E aí, vocês sabem, quando Deus fala, né? Aquilo que as pessoas estão necessitadas é muita necessidade. Eu não vou conseguir falar todos, anotei apenas alguns, que vou pedir a ajuda de vocês para estarem orando também. Então, se você não ouvir seu nome, me desculpe, é que não deu mesmo, né? Que daí o áudio fica muito longo. Então, nós vamos orar nesta madrugada, com a mesma consolação que eu estou sendo consolado. Eu quero consolar vocês. É a Bíblia que diz, está escrito na palavra. Quer dizer, com a cura que o Senhor me cura, eu curo o outro. Com o perdão que o Senhor me perdoa, eu perdoo o outro. Então, consolando com as mesmas consolações, né? Somos atribulados, né? Passamos por situações, mas Deus tem estado conosco. E quando ele nos levanta, não é levantar para ficar veraneando, é para ajudar outros a levantarem também. Então nós vamos orar nesta madrugada para Silvana Sorrino. Ela vai fazer uma cirurgia da coluna hoje. Que o Senhor guie a mão dos médicos, que essa cirurgia seja um sucesso e que ela nunca mais sinta dor e que dê tudo muito certo. A Cacilda da Silva, ela pede oração também. Pastor Carlos Braz também passou por um procedimento cirúrgico hoje. Que Deus anime, que Deus seja com ele na recuperação dele. Pastora Juliana Vicente também pede oração. A Vanessa, perseguição no trabalho e o casamento que está abalado e ela está sem forças. Vanessa,
Não perca as forças agora, minha filha. Você está quase chegando lá. Então reanima. Tira os olhos do problema. Olha para o autor e consumador da sua fé. Olha para aquele que resolve o problema. O Alípio Flores mora lá no Espírito Santo. Ele sofreu um AVC, está hospitalizado. Que o Senhor coloque as mãos. Nesse dia, agora 18, haverá uma votação no Senado para que as regras antigas da aposentadoria da enfermagem volte. Vamos orar para essa classe. Nós precisamos dos enfermeiros e, de preferência, motivados, né? Com o salário justo. Então, que essa votação possa ser regida pelo Espírito Santo e ajudar essa classe abençoada que são os enfermeiros. Em nome de Jesus, a enfermagem do modo geral. Que dê tudo certo para eles. A Celina, cura para o intestino. A Alice e o Marcos, líderes, Deus dá estratégia para vocês e levantar outros líderes, né, com o dom da palavra para ajudar a fazer, né, com que as coisas aconteçam. A Maria Auxiliadora continua sendo liberta e abençoada, escondida pelos anjos do Senhor, coberta com sangue, para que ela se mantenha curada no nome de Jesus. A Ângela, cirurgia de catarata, também hoje, né? O Antônio Marcos é o neto da Ângela Eudócia. Parabéns, Antônio Marcos, 16 anos você fez, né? Um abraço, viu? Que Jesus te abençoe com muita saúde, no nome de Jesus. A Thaís Santos, Murilo Santos e o Samuel, de 4 anos. Fortalecimento e sabedoria, né? Para liderar. A Alexandre Triane, saúde e ela está sempre triste, a Alessandra, mas que o Senhor Jesus Cristo entre no coração dela, né, e dê paz para ela, porque só o Espírito Santo para nos alegrar e nos dar graça, viu? Não tem outro, é Ele, né, Alessandra? A Valéria, saúde, força, Valéria, minha amiga. O Adriano, a Bruna, libertação. O Brian, né? Esses espíritos dominadores, deixe essa família, no nome de Jesus Cristo, que haja paz na casa da Valéria, que haja mansidão com os filhos, que haja uma bênção toda especial, que a Valéria seja cheia do poder de Deus, da palavra, se agarre com a palavra, Valéria, e força, minha filha, em nome de Jesus. O Gilson e Adriano, líderes, que o Senhor ajude. O Josemir, forças e sabedoria. Josemir, meu filho, Jesus te ajuda. O Oswaldo Antônio, saúde. E a Zilda, Maria Zilda, ela diz que tem dor da cabeça até o pé, quando acorda. Que o Senhor ajude ela, né? A Aparecida, saúde e libertação de toda dor. Muitas dores, né? As pessoas trabalham muito, os nervos vão todos desgastando, e aí quando a gente chega na melhor idade, aí fica melhor tudo, né? Melhor da dor. Mas Deus é o Senhor que vai nos ajudar em nome de Jesus Cristo. E como eu disse, aqui nós vamos orar a palavra em Ezequiel. Olha, você sabia que o significado do nome Ezequiel quer dizer Deus fortalece? Então, olha que significado lindo do nome dele, né? E você sabe quem foi Ezequiel? Ezequiel, ele cresceu em Jerusalém. Ele serviu como sacerdote no templo, depois ele foi deportado para a Babilônia. Mas quem tem chamado e é escolhido, ele floresce em qualquer lugar. Ele floresce no deserto, debaixo da ponte, debaixo da areia. E quando ele foi deportado para a Babilônia, durante o reinado do rei Joaquim, ele se tornou um profeta abençoado, influente, um profeta de Deus, mesmo na Babilônia. Ele não se calou, como nós não podemos nos calar. Então, quando a adversidade vem para fazer o quê? Você se calar. Então, preste atenção, você pastor, você líder, você que está na frente do rebanho, você que está na frente da intercessão. Olha, a intercessão é muito importante. Nós temos muitos
grupos e departamentos na igreja. Só que intercessão não é grupo, não. Intercessão é ministério, ministério comissionado por Jesus, porque a única coisa que o Senhor Jesus Cristo disse da igreja, que a casa dele seria a casa de oração para todos os povos e que nós devíamos orar sem cessar. Então, hoje, muitas guerras, muitas batalhas estão nos vencendo porque falta intercessão. As pessoas oram, mas não intercedem, porque intercessão é preço pago, é renúncia. Você precisa realmente querer aquela situação, não é mesmo? E Ezequiel era um profeta intercessor. Olha aqui, como Deus interagia com Ezequiel, como ele quer interagir com você nesta madrugada. O versículo é o 2 do capítulo 37 de Ezequiel, e diz assim: Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito seco ou sequíssimos. E eu estou dizendo para você, a palavra do Senhor para você que é líder. Deus, ele levou Ezequiel no lugar apropriado. Deus levou Ezequiel a um lugar de silêncio, a um lugar onde não tinha confusão, a um lugar onde não tinha briga, a um lugar onde não tinha fofoca, onde não tinha desrespeito, onde não tinha discriminação, onde não tinha humilhação. Deus levou Ezequiel para ensiná-lo num lugar do silêncio, porque num cemitério onde tinha ossos sequíssimos, não tinha confusão. Aqueles ossos não estavam ali para confusão. O que é que o Senhor está dizendo para você, líder? Há momentos na nossa vida que temos que sair do meio da confusão, da falação, irmos para um lugar de silêncio para refletir, para pensar e pegar estratégia. E no lugar do silêncio, Ezequiel não conversou. Quem conversou foi Deus, foi o Espírito de Deus que conversou. O que é que o Senhor está dizendo para você nesta madrugada, líder? Precisamos ouvir Deus conversar. Falamos, questionamos, reclamamos, tomamos algumas atitudes nossas, achando que está certo, né? O nosso certo muitas vezes é o errado para Deus. Muitas vezes queremos acertar, erramos, né? Então, que você, como líder, como mãe, como pai, né? Nós queremos sempre ver algumas coisas florescer. Como é que Deus leva ele para um vale e faz ele andar de um lado para o outro, de um lado para o outro? O que é que Ezequiel estava vendo num vale de ossos sequíssimos? Deus queria que ele enxergasse algo. Até no momento ele não estava enxergando. Ezequiel era um profeta. Ezequiel estava exilado na Babilônia. Deus levantou Ezequiel na Babilônia. Deus te levantou aqui nessa Babilônia terrestre, nesse lugar. Deus te levantou você aí, no seu bairro, na sua casa, na sua família. Deus te levantou como mãe dessa família. Deus te levantou como pai dessa família. Deus, ele te levantou e talvez ele esteja te levando de um lado para o outro no silêncio para você compreender que esta confusão, essa ação, essa que está aí te perturbando, tirando você fora do sério, talvez você esteja sendo perseguido, talvez caluniado, talvez perseguido por N coisas, por doença, por necessidade financeira, por desemprego, né, por chateação, uma crise no seu casamento, uma crise no relacionamento. Talvez você esteja sendo, nesse momento, bombardeado. E aí, Deus quer que você vá para um lugar do silêncio, para Ele poder te mostrar. Deus, aqui está escrito, Ele me levou de um lado para o outro e eu pude ver. Você precisa ver, abrir os seus olhos. Quando ele viu que o número de ossos no vale era muito, ele viu quantidade. Ele viu quantidade, ele viu muito, ele não viu pouco. Então, no silêncio, você precisa ver o quanto tem. Então, você, líder, enquanto você não aprender a ver no silêncio, porque na confusão você não vê. Quando os discípulos estavam no barco
e a tempestade veio, e Jesus andando por cima das águas, né? E eles, a confusão das ondas, e o vento, e é tudo aquilo, e os discípulos apavorados, é um fantasma, eles não viram, muita confusão. Na confusão nós não enxergamos, na confusão nós só vemos a confusão. Para enxergarmos, para vermos, precisamos estar quietos no lugar do silêncio, lá no seu quarto, sabe? Naquele momento da devocional, com a porta fechada, lá que você tem que estar, no silêncio lá. Deus vai falar com você lá, Ele vai te dar estratégia para lá. Você tem um povo, sabe o que você tem que pedir para Deus? O povo é seu. O Senhor conhece esse povo, o que é que esse povo precisa. O que é que eles precisam, o que eles têm necessidade. Lembra de Moisés? Moisés, ele era o líder do povo, mas Moisés vivia misturado com o povo, vivia lá, roda do povo, e o povo queria uma hora, uma coisa, outra, e Moisés ficou irado, e Moisés ficava bravo. E um dia Deus disse para ele: saia do meio e passa à frente. Quer dizer, sai do barulho, sai da confusão, porque aquele povo, eles queriam comer melão, pepino, cebola. Olha só, eles estavam fazendo confusão. Ai, quem dera estivéssemos lá no Egito para comer as cebolas e os melões do Egito. Deus estava interessado em melão e cebola, Deus estava interessado em tirar eles e ir lá das garras de Faraó, mas eles, no meio da confusão, Moisés não conseguia ouvir a voz de Deus. Moisés só conseguiu ouvir quando ele passou à frente, deixou o povo para trás. Aí Deus disse: se posicione aqui, Moisés. Deus não fez líder para ficar misturado com a liderança. Deus fez líder para liderar. Quando você se mistura com a liderança, você não consegue puxar a corda. Você só vai puxar a corda se você estiver na frente. Se você estiver na frente, é como guia. Um dia você vai a Israel e quando o guia está guiando, nos guiando lá em Israel, ele vai na frente com a mão levantada com a bandeira do Brasil. Porque muita gente, para ele não te perder, então você coloca os olhos no líder, no guia, ele está sempre com a mão levantada com a bandeira do Brasil, para você não se perder. Se você se perder na multidão, você já tem orientação, fique aonde você está. Então, queridos, querido líder, querida mãe, mãe de família, pai, você esposa que está passando uma crise no seu casamento. Você está envolvida na crise, brigando, falando, vasculhando o celular, andando atrás. Para, vai para o silêncio pedir uma estratégia para Deus. Como é que você restaura seu casamento? Vai para o cantinho orar e levar o seu marido na presença de Deus para dizer: o Senhor é o Criador dele, o Senhor coloca amor no coração dele por mim, o Senhor renova o amor dele por mim, e o Senhor renova, e sabe, é na presença de Deus. Você se mistura com a confusão. Enquanto estiver misturado com a confusão, não tem solução. Não haverá solução. A solução virá quando você se retirar. Retira do meio. Deus vai te dar estratégia. Lá em silêncio, quietinho, orando, o Senhor vai colocar as mãos. O Senhor vai te dar, né? Você fica junto, misturado, pecando, porque você briga, você vai falar, você fica irado. Então, como se restaura casamento? Primeiro, olhando onde você está falhando, para depois ver a falha dele. Muitas vezes nós, como esposas, mulheres, queremos pagar na mesma moeda. Ah, não vai comer, não faço mais comida, não ponho mais a mesa, não faço mais aquilo, não faço mais aquilo outro. Você está perdendo. O casamento é seu. Você não restaura casamento destruindo coisas. Você restaurando coisas, não destruindo coisas. Então, a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói com as próprias mãos. Então, vamos ser sábia, vamos cuidar realmente daquilo que interessa. Então, versículo 2 do capítulo 37 quer dizer: ele me levou de um lado para o outro e eu pude ver o enorme número de ossos no vale, e eles estavam secos ou sequíssimos. Ele pôde ver, ele prestou atenção, ele observou. Então, observe, líder, observe. Agora,
Todas as questões da liderança você conversa com seus líderes? Todas as questões de dentro da sua casa você fala com seus filhos? Fala dos filhos, o pai fala para a mãe, aí fala da conta, aí fala da... Não, seus filhos não é responsável por isso. Então, nós conversamos muito de muitas coisas que não temos que conversar. Nesta madrugada, que o Senhor te leve de um lado para o outro. E sabe o que foi que o Espírito Santo bradou no meu coração? Nesses ossos. Quanto tempo esses ossos estavam ali? Sabe, Deus fez os nossos ossos indestrutível. Que coisa, né? Você já parou para pensar? Os nossos ossos são indestrutíveis. Passa o tempo que for, a terra não consome o osso. O fogo consome o osso, mas ele vira cinza. Nada pode destruir os ossos. E sabe o que veio no meu coração? Se nada pode, por que que o artrite está deformando o seu osso? Por que que o reumatismo está deformando o seu osso? Se os nossos ossos são indestrutíveis. É porque nós deixamos de observar a palavra. Então, se você tem alguma deformidade no osso do seu corpo, seja ele qual for, vai para a palavra para dizer: o Senhor fez os ossos do meu corpo indestrutível. A terra não pode, a idade não pode, o tempo não pode destruir, a água não pode destruir, e se o fogo alcançar os meus ossos, ele vira cinza, e cinza não dá para destruir. Se colocar na água, ela vai virar um pó, vai manchar a água, ela vai. Deus fez os nossos ossos indestrutíveis. E olha que maravilha, quando Jesus estava na cruz, eles tentaram quebrar as pernas de Jesus para que ele morresse. Não, mas não foi quebrado, nenhum osso do mestre foi quebrado. Não seria o caso de nós começarmos a reivindicar saúde para os nossos ossos? Pela palavra de Deus? Senhor, pode ser que os meus ossos estejam sequíssimos, mas eu quero eles inteiros, não é? Aqui era um vale cheio de ossos e eles estavam sequíssimos, mas tinha ossos ali. Então, olha para a sua liderança e olha e ache algo interessante nela. Não olhe e acha só defeito, não. Se Ezequiel fosse pegar cada osso, nossa, esse osso aqui tá assim, o osso tá... Não, ele viu e ele não botou nenhum defeito nos ossos, porque os seus ossos não têm defeito. Vamos orar nesta madrugada? Você é escolhido, separado, você foi enviado, tem certeza do seu chamado? Se você tem certeza do seu chamado, então se capacite. O Espírito Santo só pode usar quem está capacitado. Não quer estudar a Bíblia, não quer entender da palavra, quer só abrir lá, ler aquele versículozinho e na hora falar aquilo. Não, não é assim. Nós temos que estudar a palavra, estudar afinco, né? E saber que essa palavra é viva e eficaz. Vamos orar nesta madrugada, madrugada maravilhosa, madrugada linda, que você está sendo revestido do poder de Deus. Não entrega nada, não chuta o balde, não veja a hora de acabar esse ano, eu vou entregar a liderança. Não entregue, deixa quem te deu a liderança pegar de volta. Se Deus te deu, quem deu para você, pega de volta quando for a hora. Não seja aquele que abandona, que deixa lacuna, deixa buraco. Você não forma outro líder para deixar no seu lugar, você só quer cair fora. Né? Não dê esse gostinho para a sua carne derrotada, não. Vença isso com o seu espírito fortalecido em Cristo. Diga para você mesmo: não entrego mais nada. Nada na minha vida. Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra desta madrugada para os líderes. E eu oro para que o Senhor consagre estas águas. O Senhor coloca o remédio para os nossos ossos. Coloca o remédio, Senhor, para a nossa carne, para a nossa pele, para o nosso sangue. Coloca o remédio, nos reveste da sua graça, nos reveste da sua misericórdia, Pai. Nos fortalece porque o Senhor é bom. Nos fortalece porque o Senhor pode. Coloca uma gota do teu sangue nestas águas para que ela nos fortaleça
fortaleça, nos cura, nos liberte, nos livra do mal, que os nossos ossos sejam sarados, que toda a dor do nosso corpo desapareça, que os nossos pulmões sejam revestidos, que essa gripe forte que está, Senhor, pegando as pessoas, derrubando as pessoas, possa passar, esse vírus, essa virose possa ser controlado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu declaro cura, declaro libertação, declaro, Senhor, ausência de dor. Dor deixa esse corpo, porque o nosso corpo não foi para sentir dor, ele não foi criado para isso. Eu oro no nome de Jesus Cristo, declarando cura, perdão, graça, restauração, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a bondade do Senhor se estenda sobre toda a família do áudio da meia-noite e estabeleça cada um no seu propósito, para que todos nós venhamos, Senhor, saber e ver que o Senhor é conosco. Em nome de Jesus eu oro e abençoo toda a igreja da meia-noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Queridos, um abraço. Que Deus continue fortalecendo vocês, que nesse mês de dezembro nós venhamos cantar o hino da vitória, em nome de Jesus. Um forte abraço, vença hoje. Você é o melhor de Deus na face dessa terra.